Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa, acabaram as férias. Então, estamos de volta aqui, né? A produção escolheu um lugar muito simpático, que mostra aqui o famoso Aqueduto de Águas Livres, que é uma obra que foi feita no século XVIII, encomendada por Dom João V para abastecer Portugal. É uma obra clássica, patrimônio, inclusive, histórico, impressionante. Isso aí, meu caro, resistiu ao famoso terremoto de 1755, que teve em Lisboa. Impressionante obra humana, na época que a gente tinha bons engenheiros e não essa arquitetura sem vergonha que existe hoje. Bom, mas isso é um outro assunto. Vamos falar aqui de geoeconomia, mas antes eu queria falar sempre às pessoas que pedem para a gente dar um abraço. Então, a vocês, graça e paz e um grande abraço. Grande abraço para o Thiago Ramos de Pernambuco, Mônica de Belém do Pará, terra dos meus pais, minha terra também, Joana de Lisboa, que está morando hoje em Teresina, o Alessandro, Jonathan, Renan e Nília de Itaúna, Manasse de Olinda, Mariana de Juiz de Fora, Mariane, perdão, JP de Itajaí, Fernando do Recife, Jorge Barros de Irajá, Rio de Janeiro, Vicão de São Romão, Iron Monteiro de São Luís do Maranhão, Fernando do Espírito Santo lá do Pinhal, Jorge Ribeiro, Carlos Rodrigues do Rio de Janeiro, Paulo Ricardo de Santa Catarina, Marla de Nova York, olha só que chique, Renato Luca de São Bernardo, Paulo Lima de Campinas, Ana Cláudia, que viu todos os nossos episódios de economia. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Adelânio de Campina Grande, Elizabeth lá do Rio de Janeiro, Alice de São Leopoldo, Reginaldo de Manaus, Vinícius e Humberto, nosso queridíssimo David Pontes de Lacerda, a Silvânia, que é do Rio de Janeiro, Tarcísio, que eu espero que não seja o Projeto T, Nazareno de São José, né, de Santa Catarina, Victor e a mais importante do momento é a Ângela. Melhoras a você que está no hospital, Deus te abençoe. Vamos falar, meu caro, de economia, que chegou a hora. Então, não tem mais lero-lero, apesar da produção, vou dizer para vocês do que a gente sofre. Aqui, na minha frente, tem um lugar lindo, com árvores, uma sombrinha amena. Mas a produção é a produção, né? E escolheu o sol na fuça para poder te mostrar o aqueduto. Mas tudo que a gente não faz por você, inclusive aturar a produção. Mas vamos falar hoje da guerra civil econômica que Trump está montando ou sofrendo, meu caro, nos Estados Unidos. Então, meu caro, Trump vive uma guerra civil financeira. Contra quem? Contra os oligopólios bancários que estão nos Estados Unidos e também que estão na Citi, o famoso Império Britânico, os que controlam realmente o mercado financeiro mundial. Veja, não está somente relacionado com a arquitetura de funcionamento e governança do sistema monetário internacional, não, mas mesmo com o fim do sistema liberal, como a gente viu, que esses caras, no último Geoeconomia, ficaram desesperados com a mudança do sistema econômico e também com a nova arquitetura que Trump está planejando, mas também, principalmente, com uma economia mundial militarizada. Veja, a nossa nova era será moldada por armas de coerção, meu caro, armas de coerção econômica e tecnológica, sanções, ataques à cadeia de suprimento e medidas de exportação que vão basicamente reaproveitar muitos, mas muitos pontos de controle na infraestrutura que sustenta a economia global independente. Os pontos de interdependência que foram criados pelo liberalismo e essa globalização levaram a um grande risco geopolítico. Por mais de 2 décadas, os Estados Unidos se armaram unilateralmente. Basicamente, controlaram todos os pontos de estrangulamento em finanças, fluxo de informação, tecnologia e obtiveram uma enorme vantagem estratégica. Mas a troca do mercado tornou-se irremediavelmente um grande problema para a segurança nacional dos Estados Unidos. E quando eu digo troca do mercado, estou dizendo a traição da China, que nós já tratamos inúmeras vezes aqui no Geoeconomia, só para você se lembrar, porque isso vai ser importante mais para frente. Trata-se do momento em que os Estados Unidos, que sempre emitiu moeda e fazia superávit comercial nos outros países, e esses países pegavam esses dólares e reciclavam esses dólares, comprando títulos da dívida pública americana, principalmente a China, pararam de fazer a reciclagem e começaram a criar pontos estratégicos para competir com os Estados Unidos, inclusive utilizando das cadeias globais e de instituições multilaterais. Isso se tornou, então, um problema à segurança nacional dos Estados Unidos, que agora, meu caro, deve defender os seus interesses em um mundo em que outras potências podem alavancar os seus próprios pontos de estrangulamento, como, por exemplo, a terras raras. Recentemente, num discurso que foi pouco notado pela imprensa brasileira em junho, o secretário de Estado Marco Rubio, um dos homens mais importantes de Trump
para o governo, inclusive, planejamento que está sendo feito, que está planejando a questão da invasão ou do fim do narcotráfico, do cartel de Solis, controlado, né, pelo Maduro, mas também um dos grandes motivadores e incentivadores das sanções contra a violação aos direitos humanos no Brasil, e que também é um grande apoiador da lei Magnitsky contra a Suprema Corte. Bom, Rubio sugeriu um raciocínio diferente. Segundo ele, a China tem encurralado o mercado de terras raras e tem colocado os Estados Unidos e o mundo em uma grande crise. A administração americana percebeu que a capacidade industrial americana é absolutamente dependente de vários estados que se tornaram adversários, em potencialmente incluindo a China, que pode segurar sobre a cabeça deles uma grande espada de natureza geopolítica. E esse será um dos grandes desafios dos próximos séculos. Outras potências também estão começando a lutar para descobrir como promover os seus interesses em um mundo em que o poder econômico e a segurança nacional está se fundindo, meu caro. E a integração econômica e tecnológica passou a ser não mais apenas uma promessa, mas uma realidade e também uma ameaça. E isso, meu caro, marcou o fim do liberalismo. Washington teve que refazer o seu estado de segurança nacional depois que outros países resolveram desenvolver, no passado, a bomba atômica. De maneira semelhante, ele terá que reconstruir o seu estado de segurança econômica e de soberania econômica para um mundo no qual adversários e aliados também possam armar a sua interdependência. Todos estão fazendo isso, menos quem? O Brasa, né? Com esse governo imbecil que nós temos. Bom, enfim, em suma, as armas econômicas estão proliferando, assim como as armas nucleares, criando novos dilemas para os Estados Unidos e também para as superpotências. A China se adaptou e criou esse novo mundo com uma velocidade que é, de certa forma, notável. Agora, como outros países, por exemplo, não estão seguindo a mesma velocidade. Exemplo, os europeus. Os europeus, a Europa está absolutamente atrasada e está desesperada com as últimas medidas de Trump. Todos terão que atualizar o seu pensamento estratégico sobre como as suas próprias doutrinas e capacidades se cruzam com as doutrinas e capacidades de outros poderes e como as suas empresas, as grandes empresas, também atuam influenciando no Estado de acordo com seus próprios interesses e capacidades. Agora eu vou fazer uma pausa rápida para dizer uma coisa para vocês. Deus transforma o mal em bem. Os caras me botaram no sol, entendeu? Para eu sofrer. Mas não mexa com o ungido do Senhor. O Senhor mandou uma bela nuvem que resolveu tirar o sol da minha cara, entendeu? E a produção se deu mal. Então chupa a produção. Voltando, a interdependência, meu caro, a armada é um subproduto que era absolutamente imprevisto dos globalistas, dos liberais. E é por isso que esse grande modelo de integração mundial está chegando ao fim. Não tenha dúvida, as empresas construíram, depois da Segunda Guerra Mundial, baseado numa grande estrutura, uma economia global que se tornou independente, em cima de uma infraestrutura que era absolutamente centrada nos Estados Unidos e nas regras dos americanos. Só que a China resolveu mudar isso. E, por outro lado, as plataformas tecnológicas dos Estados Unidos, por exemplo, como internet, comércio eletrônico e mais tarde até as mídias sociais, unificaram os sistemas de comunicação do mundo. Os sistemas financeiros globais também começaram a se combinar graças à compensação que houve em dólares, no qual as empresas começaram a usar direto e diretamente dólares americanos para negócios internacionais. Bancos correspondentes, famosos bancos correspondentes, são aqueles que têm custódia em dólar e podem fazer transações, resolveram implementar essas transações na famosa rede SWIFT. Veja, não apenas o sistema financeiro se tornou globalizado, mas também a produção tecnológica no mundo. A gente já falou, fábricas de semicondutores centradas nos Estados Unidos começaram a incorporar uma série de processos que eram feitos na Europa e na Ásia e utilizá-los. E até mesmo as principais propriedades intelectuais, como design de software e semicondutores, que permaneciam hegemonicamente na mão dos Estados Unidos, começaram a pertencer a outros países. Cada um desses sistemas começaram a ser entendido como uma própria pilha de complexos, de tecnologias interconectadas e serviços que começaram a reforçar uns aos outros, de modo a comprar, por exemplo, quem compra na internet poderia ter e acessar uma série de outras plataformas de comércio eletrônico, até mesmo, principalmente, né, no caso dos Estados Unidos, como o caso da Amazon. Só que essa época chegou ao fim. A geopolítica se impôs e isso fez que, aos poucos,
essas infraestruturas interdependentes começaram a ser utilizadas por outros países para competir e, às vezes, muitas vezes, de forma desleal com Washington. E para Washington ficou claro o que realmente estava acontecendo. A morte do liberalismo, meu caro, tem data. Ele de fato morreu após os ataques de 11 de setembro de 2001, uma hora em que os Estados Unidos começaram a usar os sistemas todos que foram montados, a infraestrutura de finanças, para perseguir terroristas e os seus apoiadores. Basicamente, fazer o tracking da origem do dinheiro e também de cada transação internacional. Isso fez com que o poder americano se tornasse extraterritorial, chegando em diversos países. Ao longo de mais de 2 décadas dessa construção, os Estados Unidos expandiram cada vez mais esse alcance extraterritorial. Passaram, então, a explorar os pontos de estrangulamento financeiro contra organizações terroristas, mas também organizações que tomaram o Estado e capturaram o Estado, utilizando o Estado para reprimir pessoas ou competir de forma desleal. Através da implementação de sanções bancárias, por exemplo, eles resolveram e conseguiram isolar países inteiros, como o Irã, que simplesmente saiu do sistema financeiro global. A internet, meu caro, funcionou também como um aparato de vigilância global que permitiram que os Estados Unidos exigissem que plataformas e empresas de buscas começassem a ser reguladas de acordo com os interesses americanos, interesses estratégicos, à medida que a China também começou a utilizar essas empresas de tecnologia e essa infraestrutura para promover a sua ideologia, o seu governo e o seu soft power ideológico ao longo do mundo. Meu caro, a infraestrutura de interdependência econômica que foi criada pelos liberais virou o maior risco e o maior inimigo dos Estados Unidos e do Ocidente. Veja, desde o primeiro governo, o Trump, por exemplo, se retirou de um plano de ação abrangente conjunto, no qual os Estados Unidos e outros grandes países, inclusive os europeus, negociaram, por exemplo, com o Irã em 2015 para limitar o programa nuclear. Os Estados Unidos começaram a perceber e ameaçar, inclusive, que era necessário sancionar até mesmo a Europa, que continuava a fazer negócios com a República Islâmica, indiretamente financiando a construção dessa bomba nuclear. Os governos europeus se viram, em grande parte, incapazes de se proteger, de proteger as suas empresas contra o poder extraterritorial dos Estados Unidos. Por isso, meu caro, muitas das redes econômicas mais importantes da globalização, que eram as comunicações, finanças, produção, se tornaram extremamente centralizadas. E aí permitiu que um pequeno número de grandes empresas-chaves, grandes atores econômicos, oligopólios financeiros, controlassem todo o sistema, inclusive submetendo e capturando, tornando estados reféns. Os governos poderiam até reivindicar certa autoridade sobre essas empresas. Claro que os Estados Unidos o fez de forma muito intensiva e extensiva e poderia, inclusive, acessá-lo fora de suas jurisdições, de acordo com a sua capacidade, ou a conduta de cada empresa para ajudar adversários de forma desleal ou perigosa à segurança americana. Os Estados Unidos acabaram construindo grandes instituições que começaram a dirigir e dar uma autoridade, uma resposta a uma série de crises em particular. O problema, meu caro, é que desmantelar essa ordem econômica que foi criada pelo liberalismo, por esses grandes bancos liberais, significa também alterar um balanço de poder, alterar essa integração econômica e tecnológica, alterar como o sistema funciona. E isso, meu caro, tem a ver com retirar o poder dos grandes bancos. Vejam, os oligopólios bancários que se uniram com os cartéis, como nós já mostramos no último programa, eles temem o fim do liberalismo. Não querem. Para eles, essa integração tecnológica e a manutenção de um sistema liberal, do jeito que era feito global, é absolutamente chave. A alteração do sistema faz com que eles percam poder. Nesse momento, a reação liberal começou exatamente com o Russiagate, que nós tratamos no último programa, tentando dizer que Trump era um agente russo e utilizando o sistema complexo industrial da censura para calar as vozes nas redes sociais, de uma maneira a garantir a ideologia ou o pensamento único. Bom, Trump hoje continua enfrentando esses caras e os Estados Unidos vivem numa guerra civil permanente, que honestamente não começa agora, começa desde Alexander Hamilton. Para entender, meu caro, o que vai estar, ou o que pode acontecer e o que está por vir, é fundamental compreender
como esses sistemas, esses grandes bancos, esses oligopólios estão controlando os Estados Unidos, porque Trump iniciou um movimento em que a mídia diz que é absurdo, mas que é absolutamente chave para recuperar a sua capacidade produtiva, que é controlar o Federal Reserve. Mas vamos lá, a dívida bruta, meu caro, dos Estados Unidos é de uma modesta, um número pequeno, de 37 trilhões de dólares. Meu amigo, ele é aproximadamente tão grande quanto a de todos os outros países ou grandes economias avançadas. O problema é que quando você tem taxas de juros altas, essas taxas começam a realmente prejudicar o andamento do país. Entenda, quando você tem, por exemplo, uma taxa média, vamos supor, que você aumente apenas 1% ao ano, quando o Banco Central faz, vamos aumentar os juros para combater a inflação, imediatamente o governo americano tem um custo anual aumentado de 370 bilhões a mais em pagamentos anuais de juros, que o governo é obrigado a fazer porque o Federal Reserve decidiu. No ano fiscal de 2024 agora, os Estados Unidos, meu caro, gastaram nada mais, nada menos que 850 bilhões de dólares em toda a sua defesa. Mais do que qualquer outro país. Porém, eles gastaram 880 bilhões de dólares. Sabe o quê? Pagamento de juros. A pergunta é, para quem? Para os bancos, muito mais para os bancos internos do que mesmo para outros países que têm o título da dívida americana. O maior risco, meu caro, a hegemonia militar dos Estados Unidos e a segurança nacional é o Federal Reserve, os bancos. E esse Federal Reserve, meu caro, controla essa taxa de empréstimo overnight, que são as taxas de longo prazo, que são definidas, segundo ele, por mercados globais. Quem são o mercado? Eu digo, convide ele para um almoço na sua casa. Não existe mercados globais, existe os mercados onde atores oligopolistas atuam. E o Fed nada mais é do que uma reunião de controle, de manipulação e definição de taxa de juros que não tem nada a ver necessariamente com inflação, mas com seus interesses econômicos mundiais de acordo com o sistema neoliberal. Não é de hoje que existem inúmeros escândalos de manipulação de taxas de juros, como houve, por exemplo, na LIBOR, na Inglaterra, que houve o vazamento de como alguns bancos manipularam durante anos a LIBOR de acordo com seus interesses. E essa LIBOR é uma taxa que é basicamente referenciada em inúmeros contratos comerciais de inúmeras empresas. Elevaram essa taxa, manipularam, fizeram com que empresas não conseguissem captar dinheiro para os seus projetos, exatamente porque essa taxa não refletia ou não era ótima para essas empresas. Mas tudo isso era uma manipulação para os bancos ganharem dinheiro. Esse escândalo foi descoberto. Mas o Fed segue, de alguma maneira, a mesma política. Definir as taxas, meu amigo, de juros para o Fed é perigoso para um país. Por quê? Quando eles fazem e dizem que as taxas estão muito baixas, que não remuneram adequadamente os bancos e facilitaria o crescimento da produção, o que o Fed argumenta é que as tesourarias dos grandes bancos não vão, então, querer adquirir títulos e taxas de longo prazo e pressionarão o governo americano para que essas taxas sejam adequadas para garantir o conforto do seu capital. Isso acontece exatamente no Brasil. Aliás, há anos, sempre os bancos dizem que são necessárias inúmeras reformas para reduzir o empréstimo, o spread bancário. E isso nunca acontece. Nós sempre fazemos reformas e as taxas de juros nunca são feitas. E o aumento dessa taxa de juros pressiona o orçamento, da mesma forma que pressiona o orçamento brasileiro. Por outro lado, meu caro, o que eles dizem? É que uma inflação inesperada, muito alta, é efetivamente uma grande forma de inadimplência desses títulos. E é verdade, porque veja, como esses títulos são reembolsados em dólares, na medida que existe uma inflação muito alta, o poder de compra desses títulos é degradado. Por isso que os bancos querem que o governo mantenha o poder de compra do seu dinheiro e não tenha uma inflação que acabe gerando uma inadimplência controlada através da perda de poder de compra. Veja, mas eles usam exatamente esse discurso do controle de inflação para garantir um retorno maior do seu capital. Os liberais, meu caro, compreenderam então que o Banco Central Independente seria uma forma ideal de captura do Estado, de tornar o Estado refém dos bancos.
sempre com a desculpa de tranquilizar investidores de que a inflação vai permanecer sob controle e, por conseguinte, no futuro haverá baixas taxas de juros de longo prazo, facilitando o investimento que permitiria o desenvolvimento dos países. Não é isso que nós vemos. Nós vemos bancos lucrando cada vez mais, empresas tendo cada vez mais dificuldade de captar recursos e promover uma atividade produtiva. Então, à medida que os grandes bancos capturaram o Fed, eles controlaram a dívida pública americana. E esse é o grande problema. Nós vivemos uma espécie de economicismo. O Trump hoje enfrenta uma chantagem, que é o seguinte: se o governo Trump se mover para minar a independência do Fed, os bancos vão dizer que isso vai aumentar os custos de empréstimo do governo e isso vai acabar prejudicando o desenvolvimento do país. Porque ele agora estará um banco político e não mais técnico, como se os bancos tomassem decisões puramente técnicas e não focadas nos seus próprios interesses. Veja, isso é uma forma de sequestro do país. Só que as armas econômicas, meu caro, que estão existindo no mundo, se alteraram, elas estão proliferando e passaram a ser, de fato, importantes para a militarização do dinheiro, que é um processo inevitável e que já está acontecendo. De certa maneira, meu caro, as armas econômicas se tornaram tão importantes quanto as armas nucleares. Por isso é que Trump precisa sim dominar o Fed. E por isso que ele está acusando certos diretores de não trabalhar para o país, mas de trabalhar para os bancos. Isso está diretamente à utilização de um modelo liberal. De certa maneira, a suposição clássica da economia é que a economia de mercado é um estágio natural de desenvolvimento humano, é algo inevitável. Só que, honestamente, isso acabou. Isso não se refletiu na realidade política e geopolítica do mundo. Para a maior parte, meu amigo, da história humana, as economias foram sempre incorporadas nas relações sociais. Os mercados existiam, mas estavam subordinados às necessidades sociais, aos costumes religiosos e às estruturas políticas. No século XIX, nós vimos uma contrapartida radical, um rompimento, um esforço consciente para retirar a economia da sociedade, criar um sistema próprio, globalizado, onde a própria sociedade se tornou, sabe o quê? Um complemento ao mecanismo de mercado. Os liberais não estão preocupados com o desenvolvimento político de certos grupos no Brasil ou em cada país, eles estão preocupados em salvar o sistema de preços, os mecanismos de mercado. Veja, eles criaram um sistema onde a própria sociedade se tornou então um mecanismo. Isso exigiu o quê? Até mesmo uma intervenção estatal deliberada, muitas vezes forte, o que é paradoxal, para criar o livre mercado, onde também houve a captura das cortes. E é por isso que Trump, em 2024, falou do famoso acordo Mar-a-Lago, que foi feito pelo seu chefe do Conselho de Assessores Econômicos, Stephen Miller. Ele sugeriu que os Estados Unidos deveriam usar exatamente a sua dívida e o seu poder de barganha como arma, ou seja, poderia seletivamente ser inadimplente aos pagamentos de alguns bancos, sejam bancos centrais estrangeiros, seja a tesouraria dos grandes bancos locais que detêm trilhões de dólares americanos se eles não trabalharem para o que nós chamamos de capital patriótico. Uma cláusula, então, foi proposta no enorme projeto agora recente de lei de impostos e gastos que foi aprovado nos Estados Unidos. O Congresso, em julho, teria dado ao presidente, por exemplo, a possibilidade de impor um imposto de até 20% a investidores estrangeiros selecionados, de forma desigual. Veja, essa disposição acabou sendo removida do projeto final, mas foi um aviso do que virá de acordo com a pressão orçamentária à medida que ela vai se tornando cada vez maior. Historicamente, meu amigo, a dívida e a crise financeira sempre geraram e são ligadas a um problema fiscal de um país, quando suas contas públicas estão destruídas ou está com uma situação política paralisada e eventualmente um choque que possa fazer com que os formuladores de políticas tenham que agir. Os Estados Unidos não estão nesse momento. O Trump está acelerando uma mudança de paradigma político, está reformando o sistema econômico, não encara nenhum choque financeiro relevante. Tudo que existe hoje ainda não, para gerar uma crise real de dívida não está na mesa. Agora, a realidade é interessante, é que a dívida americana não cresceu, meu amigo, de forma descontrolada, somente por gastos de salários de Estado. Não, ele cresceu por motivos específicos. Vamos pensar um pouco o que aconteceu. Na verdade, a história
começa a partir de 1980, com Ronald Reagan, onde ele criou, apesar de reduzir impostos, ele criou uma era de gastos deficitários, em que a relação dívida-PIB dos Estados Unidos era 1/3 do que é hoje. Como disse o vice-presidente americano lá do George Bush, o Dick Cheney, Reagan provou que os déficits não importam. Era uma suposição que ambas as partes parecem ter levado a sério no século XXI. Apesar dos encargos da dívida muito preocupantes, no ano fiscal, por exemplo, de 2024, o Biden teve um déficit orçamentário de quase 2 trilhões de dólares, aproximadamente 6,5% do PIB. Exceto pela crise financeira global e pelo primeiro ano da pandemia, isso foi um recorde em tempo de paz, superando ligeiramente até os 6,1% de déficit do ano anterior. O Biden criou uma grande inflação, um gasto para tentar se segurar no poder. Veja, por outro lado, meu caro, o próprio Congresso e o Senado, se não fosse até, honestamente, pela resistência até de 2 senadores democratas, os gastos dele teriam sido ainda maiores. Agora, muitos especialistas acreditam que a inteligência artificial irá reduzir esses déficits no longo prazo, porque irá criar um potencial de tarefas cognitivas extremamente complexas, levando ao crescimento explosivo da produtividade americana. Por isso é que o Trump e o Rubio lançaram aquele famoso plano de inteligência artificial para poder garantir que os Estados Unidos irá simplesmente sair à frente de todo esse grande movimento, gerando uma produtividade enorme e que irá reduzir o gasto público americano, entende? Essa revolução de IA poderá segurar ou até mesmo amenizar um grande choque econômico que honestamente não está longe de acontecer, porque essa dívida é impagável. Agora veja, os choques são muito importantes na história. Durante a pandemia de 2019, uma recessão de curto prazo levou com que o governo acelerasse os gastos da dívida em aproximadamente 15% do PIB, meu caro. Foi brutal. Agora, não foi só a pandemia de 2019. A crise financeira, também gerada em 2008 pelo que Obama enfrentou, fez com que a dívida americana aumentasse em quase 30% do PIB. É razoável imaginar que um outro choque possa ser criado, seja por uma guerra cibernética, seja por um conflito militar na Europa, alguma catástrofe que possa surgir financeira, ou uma nova pandemia que possa surgir na frente e que faça com que os estados tenham que aumentar a sua dívida pública. A história das dívidas dos estados sempre esteve associado a grandes choques, entende? As projeções de crescimento, por exemplo, do CBO, que faz esse orçamento, levam em consideração o choque de produtividade que será implementado pela inteligência artificial. Agora, qual é a realidade? A realidade, meu caro, é que um Estado nunca vai pagar a sua dívida. Ele apenas paga o ônus da dívida. Quando um título da dívida pública vence, o Estado toma novo empréstimo, entende? Ele só rola essa dívida. E esse é o cerne da questão que é importante para entender o sistema financeiro americano. O atual nível da dívida americano não significa que os Estados Unidos vivem de forma irresponsável e ineficiente. Não. A realidade é que a dívida americana sempre cresceu e tem crescido por choques, como eu disse. Um dos primeiros choques foi em 1980, 1990, quando teve o efeito bola de neve, que veio como consequência da destruição programada da economia mundial, que foi feito em 1970 por Carter e Zbigniew Zembrowski. Logo depois, você teve uma contra-revolução fiscal que nos últimos 30 anos fez com que houvesse muitos subsídios que favoreceram certos grupos econômicos. Como existe no Brasil, vários subsídios fiscais que favorecem Itaú, Rede Globo, Bradesco ou grandes empresários, enquanto a grande maioria da população continua pagando impostos. O problema do Brasil é como esses subsídios, no caso fiscal, são escamoteados do orçamento e ninguém sabe para onde ele vai. Mas o fato é que existe um terceiro grande motivo para o aumento da dívida pública, que foi a inédita crise financeira de 2007 e 2028, onde o Estado teve que salvar os grandes bancos. E, por último, as pandemias. Veja, de certa maneira, a doutrina de choque global, seja para eventos de saúde, seja para eventos financeiros, sempre levou à necessidade da explosão da dívida pública e, de certa maneira, à implementação da escravidão do crédito e a captura dos estados. Por isso, meu caro, é que essa aliança que foi feita nos anos 70 por Zbigniew Zembrowski e depois ela vem se formando desde a época dos Rockefeller, né, do Chase Manhattan Bank,
essa aliança entre China e oligopólios financeiros explica muita coisa, né? Como ela é boa, de certa maneira. Ou você tem choques financeiros ou você tem pandemias. E esses choques globais exigem aumento da dívida pública. Que conivente, não é mesmo? Enfim, o fato, meu caro, é que, de certa maneira, isso foi um problema mundial. Até mesmo no G7, a dívida pública cresceu de 55% em 2006 para mais de 95%. Todos eles tiveram problemas. E não são pequenos. Dívida líquida PIB, por exemplo, do Japão é de 134, o que é absolutamente pesado. Se você pegar a dívida pública bruta, então é 235% do PIB. A Itália, por exemplo, tem uma dívida pública em relação ao PIB de 127%, a França 108% e os Estados Unidos 98%. Ele está em melhor condição que todos esses outros países, meu caro. Então, essa ideia de pressionar os Estados Unidos é baseado na taxa de juros, dizendo que ele sofre de um problema mundial, o fato é que é um problema endêmico e ninguém vai pagar essa dívida. Agora, as taxas de juros e os gastos governamentais tendem a aumentar por um lado, exatamente porque você vai precisar de um apetite voraz pela inteligência artificial de eletricidade que vai demandar investimentos e financiamentos do Estado. Existem as guerras tarifárias e até mesmo essa reordenação dos sistemas globais que vão exigir a quebra da atual fratura, né, uma fratura do comércio do jeito que ele é feito hoje globalmente das cadeias de produção. Ou seja, você vai ter que reinvestir em realojamentos, né, realocação de empresas e até mesmo empréstimos maciços para criar novos bens de capital. Tudo isso está sendo previsto nesses grandes orçamentos e nessa década que nós vamos enfrentar. Agora veja, o que poderia acontecer e por que o Trump começa a alterar esse jogo? Veja, entenda, uma maneira de você capturar a dívida pública e essa poupança pública na mão dos bancos é você criar uma forma de repressão financeira. É a famosa apropriação em débito, que é utilizada também como complemento da política de juros. Os bancos já capturaram os Estados Unidos através do Fed e querem capturar no Brasil através do projeto de um Banco Central independente. Tá bom. Para dizer exatamente isso, que eles vão definir quanto o governo vai pagar de juros, supostamente para proteger contra mudanças inflacionárias ou pressões inflacionárias. O que é mentira, é para tornar o governo refém dos seus projetos. Mas não é só isso. A repressão financeira também é uma forma de se utilizar para garantir que a poupança pública termine na mão dos bancos e financie indiretamente a dívida pública. Veja como isso funciona. E de verdade, a repressão financeira não é algo novo, tá? Ela já existiu durante muito tempo, mas ela atua sobre o setor financeiro, os fundos de pensão, os bancos, as companhias de seguros e até mesmo o pequeno investidor. Como é que os caras fazem isso? Eles criam um vasto mercado cativo para essa dívida pública. Quando eles criam isso, teoricamente, né, eles dizem que o governo vai poder ter acesso a um número maior de investidores, financiar a sua dívida, e isso vai fazer com que as chances, né, as taxas de juros sejam menor. Só que aí vem a malandragem. A repressão financeira, meu amigo, ela acaba sendo um potente instrumento para garantir que não haja outra possibilidade a não ser financiar o governo através da compra de títulos públicos, mantendo a poupança pública nos bancos. Os governos, meus amigos, de todo mundo, no passado, já usaram em alguns momentos esse instrumento da repressão financeira assim. O problema é usá-lo para subverter e capturar o Estado. Veja, desde a Segunda Guerra Mundial, os governos utilizaram a repressão financeira, por exemplo, para garantir que os recursos das poupanças públicas não saíssem dos países. A repressão financeira, por exemplo, já foi usada nos Estados Unidos, tá? Na época de 1945 a 1955. Em alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, eles foram ainda mais dramáticos na utilização dessa estratégia que eu vou explicar daqui a pouco. Ela também foi usada em mercados emergentes. A Europa, por exemplo, utilizou da repressão financeira para manter o euro unido durante a grande crise da dívida europeia. O Japão chegou a usar uma parcela disso para garantir que o Banco do Japão tivesse sozinho a dívida do governo japonês. E isso, só para você ter ideia, equivale a quase 100% da renda do país. Só que no Brasil, a ferramenta, por exemplo, de repressão financeira é usada pelos bancos e pelos liberais para inibir o desenvolvimento. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar a regulamentação de fundos de pensão da Previc, ela obriga por lei que os fundos de pensão no Brasil tenham no mínimo 50% dos seus ativos em dívida pública federal. Eles criaram um mercado cativo para a compra de títulos. Não existe outra possibilidade, eu sou obrigado a comprar
títulos do governo. Os fundos, então, servem para financiar o custo do Estado, obrigatoriamente e por lei. Você tem alguns efeitos importantes. Primeiro, esse dinheiro que está indo para o governo jamais vai ser pago. Ele vai ser rolado automaticamente todo ano. Segundo, ele podia estar sendo alocado em produtos de desenvolvimento do Brasil, em projetos, em outros mercados, em outros títulos, mas o governo usa da repressão para garantir que esse dinheiro seja para financiar as suas despesas obrigatoriamente. Isso é uma espécie de repressão financeira. E veja, quanto maior é a poupança dos fundos de pensão, maior é a obrigação deles financiarem o governo. E para poder pagar essa dívida, não tem outra solução, só com aumento futuro de juros, de impostos. Ou seja, eles vão ter que arrecadar cada vez mais impostos futuros para poder garantir e pagar a remuneração para esses fundos. Os fundos de hoje, então, meu caro, são um ativo de indução de um aumento futuro de imposto, o que prejudica o setor produtivo. Porque o aumento de imposto significa que o setor produtivo vai ser ainda mais penalizado nos seus lucros. Isso é uma grande apropriação indébita, é meter a mão no dinheiro de todo mundo. Tudo isso sob a cortina de rentabilidade, liquidez e segurança do dinheiro dos fundos de pensão. É assim que o Brasil faz. Nos Estados Unidos, os fundos de pensão não têm esse tipo de obrigatoriedade. E olha, eles têm mais títulos privados do que títulos públicos. Agora, desde a crise financeira global, os Estados Unidos já entenderam que era necessário criar algum tipo de repressão financeira. E eles fizeram isso através de regulamentações financeiras, garantindo as compras dos títulos do Tesouro de longo prazo na Reserva Federal. Essa repressão financeira é extremamente eficaz em alguns momentos de inflação alta, sim, em que os mercados aumentariam brutalmente a taxa de juros. Porém, ela afeta o crescimento no longo prazo, porque ela absorve o financiamento bancário que poderia estar indo para as empresas do setor privado. Esse uso de repressão financeira é usado e é realmente a única razão hoje que explica para, por exemplo, no Japão, o baixíssimo crescimento dele. Isso acontece também no Brasil. A experiência japonesa mostrou que a repressão financeira não é e não pode ser utilizada como instrumento contínuo de política pública. E realmente só funciona, meu caro, porque poupadores domésticos e instituições financeiras não vão poder evitar o imposto implícito que tem nas suas economias e nas suas agendas. Eles seguram o dinheiro e forçam por lei que você tenha que aplicar num único lugar, entende? Como então acontece a captura do Estado? Os bancos utilizam a taxa de juros para fazer que o Estado seja obrigado a pagar cada vez mais juros para eles, sob a ótica e sob a mentira de que estão controlando as políticas inflacionárias, ao mesmo tempo utilizam e pressionam o Congresso para criar estruturas de repressão financeira para que você então não possa utilizar dinheiro da poupança pública para projetos de desenvolvimento. E é por isso que os bancos sempre quiseram um braço de criminalização de investimentos. Porque se você se aproximar e for tentar criar novas formas de desenvolvimento através desse dinheiro, que represente no futuro uma possibilidade de libertação dessa repressão financeira, os bancos precisam agir, porque isso mexe com a estrutura do sistema. Agora veja, finalmente, esse foi o brilhantismo de Trump. A lei Genius. Uma vez que você entendeu isso, você vai compreender que todos esses sistemas foram utilizados para garantir um grande problema, deixar os estados reféns. E o Trump também sofre de um grande desafio. Qual é? Nós vimos, os Estados Unidos emite moeda, é a moeda global. Esse dinheiro financiou o superávit de vários países, como o da China. E esses dinheiros que sobravam, esses dólares que sobravam nos bancos centrais, eram reciclados através dos títulos da dívida pública americana. Então eles compravam esses títulos que acabavam nos bancos. E os bancos emprestavam esse dinheiro para estimular o consumo. Essa foi a roda econômica que foi criada. A China quebrou essa roda junto com alguns países e disse: chegou a nossa hora, nós queremos competir com esse sistema. E queremos desdolarizar a economia, não mais depender dessa moeda. Bom, o Trump começou a ter um problema. Onde ele vai reciclar esses dólares? E esse foi o grande prognóstico. Sem a reciclagem dos dólares, meu caro, ele não vai poder expandir mais a sua base militar. Sem a sua base militar, ele perde a sua hegemonia, entende? Qual foi a sacada do Trump? Criptomoedas. Mas não apenas o Bitcoin, as stablecoins. Ele fez stablecoins atreladas ao dólar.
E sabe o que ele fez? Ele passou uma nova legislação que começou a criar uma nova estrutura para as stablecoins baseadas no dólar. Qual foi a malandragem do Trump? Ele garantiu que você pode emitir stablecoins lastreadas em dólar desde que você tenha uma mistura de títulos da dívida pública do Tesouro e depósitos bancários garantidos pelo governo federal que sejam suficientes para pagar todos os detentores das stablecoins em caso de uma corrida. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele criou um pool cativo de reserva de títulos públicos e poupança bancária e poupança pública fora dos bancos, sem passar pelos bancos. E esse pool vai servir para garantir uma nova moeda, que é a stablecoins, que pode surgir como instrumento de pagamento, mas também de poupança. Ele rompeu com a dependência do sistema bancário. Na medida que essas stablecoins começam a competir por fundos, dinheiro da poupança pública, da poupança das pessoas, que normalmente são alocados aos bancos, eles fornecem uma nova porta de saída para encaminhar depósitos bancários que vão ser alocados na dívida do Tesouro sem passar pelos bancos, mas pelas Big Techs. Então os dólares que iriam emitidos não vão mais para os bancos, para títulos públicos federais que são administrados pelos bancos, mas será pela expansão da base de stablecoins, não só nos Estados Unidos, meu amigo, mas no mundo. O Trump criou um modelo alternativo de reciclagem dos dólares, que irão para títulos da dívida pública, mas para garantir uma nova base monetária mundial. Veja bem, os bancos entenderam e se desesperaram, por isso que o Fed tentou emitir a sua própria stablecoin, a sua própria moeda digital de Banco Central. Porque isso também competiria com depósitos bancários e também iria canalizar a poupança pública da dívida do Tesouro, mais dessa vez para os bancos. Só que Trump proibiu esse tipo de moeda, entende? Então ele simplesmente disse para os bancos, esse mercado você não vai entrar. Então a moeda digital do Fed queria diferir completamente das stablecoins feitas pelos Big Techs, seria um novo design, um novo modelo de crédito e que os bancos iriam tentar, através da repressão financeira, obrigar as pessoas a ter a sua stablecoin. A nova lei do Trump, meu amigo, criou uma nova forma de transferência de depósitos para dívida, criou uma nova forma de esterilização dos dólares para títulos de crédito, usando o enorme mercado de stablecoin. Criou um novo padrão monetário, que é independente dos bancos. E isso é essencial para que os Estados Unidos possam continuar a emitir moeda e financiar os seus gastos militares, que alavancam, sim, de muitas maneiras, a grande influência do dólar sobre o sistema financeiro mundial desde a Segunda Guerra. Veja, no caso, nenhum país na história, meu caro, nenhum país na história, seja na Espanha no século XVI, seja na Holanda no século XVII, seja o Reino Unido no século XVIII, nenhum deles, nenhum país da história moderna manteve e sustentou a sua moeda como dominante sem que ele seja uma superpotência militar. Os Estados Unidos, então, perceberam isso. Eles evitaram uma grande crise da dívida e começou a montar uma nova forma de esterilização da sua dívida. Algo absolutamente brilhante. O que faltava? De certa maneira, o problema é que Trump ainda é refém nos bancos, porque eles ainda têm o Fed. Então o Trump entendeu que ele precisou do mecanismo alternativo das Big Techs para financiar e reciclar as dívidas do seu dinheiro, mas também ele precisa capturar o Fed. E exatamente por isso que essa semana ele fez esse movimento para, mais uma vez, combater o Fed e combater nessa grande guerra civil pelo domínio do sistema monetário americano que existe desde Alexander Hamilton. Por isso é que para o Trump é fundamental tocar a infraestrutura do sistema e é fundamental criar novas alternativas de financiamento. E esse foi o grande lado brilhante dessa história, que de certa forma nós temos que dizer palmas para o Trump. Isso aqui é a realidade, entende? Agora, a Europa viu isso e se desesperou, meu caro. A Europa se desesperou. Veja, recentemente no Financial Times, a Europa disse: estamos muito preocupados com a nova stablecoin. Precisamos acelerar o euro digital. Por quê? Porque na Europa nós temos o mesmo problema, entende? Só que, caso isso se materialize, inclusive, aqui na Europa, por exemplo, proibições na mesma ideia de restrição financeira, repressão financeira que nós temos, de proibições que foram impostas por tratados europeus aos bancos centrais, que foi liderado e implementado diretamente pelo Banco Central Europeu, onde os bancos centrais não podem emprestar diretamente aos estados. É necessário ir para o mercado de títulos da dívida pública e depender dos bancos. Então, meu caro, só existe duas maneiras de evitar
esse grande problema que foi a política, o domínio da política liberal das últimas décadas. Ou o Trump e o mercado, ou os países, se retiravam a dívida pública do controle dos mercados, e isso pode ser feito de algumas maneiras, inclusive tirando a independência dos bancos centrais, ou eles teriam que arrumar uma outra maneira de retomada do controle do sistema monetário. Por isso que é preciso criar um sistema. De forma geral, os economistas sabem que isso já existia. Isso foi tentado na década de 80, que foi um mecanismo de estabilidade do financiamento público. Só que no passado, o núcleo desse financiamento era formado por um centro bancário público, construído na vanguarda das instituições financeiras que existiam e que faziam investimentos estratégicos, que decidiam então exatamente como utilizar a poupança popular. A sacada do Trump foi entender que esse mecanismo geraria um retorno às políticas, por exemplo, keynesianas, que também não necessariamente deram certo. E ele entendeu que o jeito de fugir dos bancos, porque esse mecanismo não tornaria também necessariamente o sistema monetário independente dos bancos, era utilizar as Big Techs e as stablecoins. Ele não sujeitou mais essa lógica do sistema bancário e ele criou um sistema tecnológico financeiro que vai poder realmente ser um estimulador, um mercado estável de compras da dívida pública. Agora, para a gente poder compreender, se nós tivéssemos um equivalente, por exemplo, na Europa, e por isso que ela se desesperou, eles poderiam fazer isso aqui. Alguns países poderiam criar a mesma coisa, independentemente do Banco Central Europeu, porque isso está permitido no atual ordenamento que falam das operações de refinanciamento bancário, que é o artigo 123 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E aí você poderia ter os títulos da dívida pública sendo usados como garantia, por exemplo, de stablecoins. Então o Trump foi genial, porque ele não só criou uma solução da dívida pública de longo prazo, mas ele deu um squeeze nos bancos e, ao mesmo tempo, aprofundou as preocupações sobre a competitividade das moedas no mundo, inclusive na Europa. Foi por isso que, de certa maneira, a Europa se desesperou quando entendeu o que significa a Lei Genius, porque ele criou um mercado de stablecoins, meu caro, que hoje é de 278 bilhões de dólares, que vai servir para financiar a dívida pública, que vai servir para reciclar dólares independentemente dos bancos. Veja, só que a União Europeia entendeu que esse financiamento pode se dar também com a poupança pública de pessoas na Europa, entende? E eles começaram então a compreender que era necessário agir. Por isso que eles estão repensando os planos do euro digital. Veja, a questão que começou a surgir no Financial Times é que eles queriam executar o euro digital aqui através de um blockchain público, tá? Só que eles preferiam isso ao invés do privado. Só que o problema é que na hora que o Trump faz isso, ele mostra que existe um novo blockchain em que essa poupança pode ser feita, essa moeda stablecoin pode ser negociada sem as preocupações de privacidade que um blockchain público levaria. Então a rápida aprovação da lei nos Estados Unidos abalou muita gente aqui na Europa. Eles estão dizendo, precisamos acelerar, precisamos urgentemente, o Banco Central Europeu precisa urgentemente criar uma nova versão digital do euro que talvez não passe mais por sistemas de controle de um blockchain público. As autoridades europeias estão preocupadíssimas com a nova lei americana. Isso foi dito em inúmeros jornais, uma preocupação enorme com os dois movimentos. A retomada do Fed nos Estados Unidos, porque iria abalar o pilar necessário do neoliberalismo e tirar dos bancos, também europeus, das grandes famílias oligárquicas e do Império Britânico, que também de outros bancos oligarcas americanos, o controle do sistema monetário e o controle da dívida pública. É uma forma de libertação do Estado. Ao mesmo tempo, levaria e permitiria que a poupança de cidadãos europeus que estão com a tampa cheia em relação às políticas europeias servisse também para financiar e simplesmente externalizar a emissão de moeda. O Trump poderia usar a base monetária europeia para financiar a dívida pública americana, através do uso de tecnologia, porque não precisaria mais passar pelos bancos centrais, você não precisaria mais do Banco Central para controlar o fluxo de capital, entende? Isso foi uma sacada brilhante, meu caro. O BCE, então, percebeu que era necessário e é necessário, urgente, para a estabilidade financeira da Europa, tentar criar um modelo que permita também
os stablecoins fora de blockchains de controle. Foi um grande golpe nos planos da China e um grande golpe nos planos dos tecnocratas. E veja, a Europa, meu caro, hoje não pode se dar o luxo de depender agora de soluções também de pagamentos estrangeiros. Eles, nesse modelo, não podem mais ficar na mão dessa interdependência global. E não pode também forçar com que os seus cidadãos usem uma blockchain pública, porque geraria problemas de controle e de privacidade e empurraria esses cidadãos para o uso do blockchain ou das stablecoins privadas que garantem a privacidade nos Estados Unidos. A Europa está num grande impasse. O seu modelo criado para garantir esse controle, que era muito parecido com o que existia no Banco Central Chinês, fez com que simplesmente esse novo modelo americano fez com que esse sistema europeu e esse que é de controle e esse sistema chinês fossem colocados à prova. Muito provavelmente o que Trump fez foi um movimento absolutamente brilhante para empurrar o euro digital para tecnologias de blockchain privado e acabar com o sistema e o controle dos grandes bancos. Essa foi a grande jogada que a lei Genius que o Trump fez. Ele forçou uma reestruturação, meu amigo, de todas as moedas digitais no mundo. Por quê? E se elas mantivessem a tecnologia centralizada, haveria uma corrida bancária para stablecoins americanas. O que aconteceria seria uma universalização do dólar na economia, uma dolarização em massa do sistema de pagamento, desprezando os bancos centrais e indo direto no indivíduo, utilizando pagamentos eletrônicos. A corrida bancária iria quebrar todas as economias. Por isso é que o Brasil, por exemplo, recuou no Drex, porque ele percebeu que ele não poderia lançar a moeda num blockchain público. E a BCE está apavorado com esse plano, porque vê uma fuga de capital. E aí vem uma questão, se não tiver a solução, qual a saída que a Europa pode fazer? Veja, Philip Pilkington disse e deu a letra, meu caro, controle de capital. Aumentar a repressão financeira para não permitir com que as pessoas possam utilizar os seus recursos de poupança pública, privada, né? Poupança que faz parte da poupança pública, para financiar as stablecoins americanas. Ou seja, legislação, controle de capital. Sim, o número de milionários, por exemplo, que estão deixando o UK, já por recomendação dos tax advisors, dos investidores financeiros, dos contadores, já mostra uma enorme flutuação, um fluxo de depósitos bancários saindo da Inglaterra, né, para outros países. A única solução para estancar essa sangria, principalmente no momento em que Trump talvez vá conseguir construir um modelo de universalização do dólar através das stablecoins, seria o controle de capital. E isso que ele está dizendo que é inevitável. Na Europa, talvez isso caminhe para a mesma solução, a depender de como o Banco Central Europeu vai fazer a decisão da sua escolha de tecnologia. O que Trump fez não apenas atacar o Fed, como dizem os jornais, mas é retomar a soberania monetária nos moldes de Hamilton, que vive desde essa época uma guerra civil permanente americana para retomar então do modelo de desenvolvimento. O principal problema, meu amigo, é que à medida que essa segurança nacional e as políticas econômicas se confundem ou se fundem, os governos têm que lidar exatamente com esses fenômenos extremamente complexos que estão fora da sua cadeia de controle. Principalmente com o rompimento das cadeias de suprimentos globais, dos fluxos financeiros internacionais e dos sistemas tecnológicos que estão emergindo. As doutrinas nucleares do passado já previam respostas para isso, só que hoje ela é moldada por a ideia de cadeias, né, de tecnologia que tem o mesmo efeito nuclear. E o que as stablecoins estão fazendo, meu amigo, é lançar luz exatamente sobre essa ineficiência generalizada dos sistemas financeiros modernos e do problema da hiperregulamentação e do controle feito pelos bancos centrais. Veja, qual é o grande dilema da Europa? Não é só apenas segurar um fluxo de capital e garantir a poupança privada, pública, fique dentro dos sistemas. É também a própria sobrevivência de Bruxelas como órgão de controle. Porque se eles adotam um sistema de blockchain privado, está garantida a privacidade. As pessoas vão flutuar para lá e acabou o sistema de controle e opressão da Europa, que Bruxelas exerce sobre cada cidadão europeu. Ao mesmo tempo, se eles mantêm a pública, eles correm o risco de uma quebra absoluta do sistema econômico. Essa foi a grande sacada da lei Genius, que botou a Europa num tremendo stalemate, como se diz no xadrez. Ela não pode se mexer. E aí é curioso
para fechar aqui o nosso pensamento, a participação inesperada, que não era prevista, de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU na Organização para a Cooperação de Xangai. Ele foi a Xangai trocar uma ideia com Xi Jinping. Por quê? Porque Trump colocou o próprio sistema dessas grandes organizações globalistas em xeque. Agora veja, Antônio Guterres tem um plano, junto com o Banco Central Europeu, que é o famoso decrescimento. Esses caras previam isso, e é contra isso que Trump também está lutando. Mas esse cara, por exemplo, ele é o maior líder dessa política econômica que a China também quer implementar, o famoso degrowth, ou decrescimento. E por isso que esse degrowth representa uma aliança da esquerda com o governo tecnocrata chinês, com os grandes oligopólios liberais europeus. O Antônio Guterres recentemente escreveu no Twitter o seguinte: o modelo atual de crescimento infinito no mundo de recursos finitos conduzirá à inflação. Atenção, hein? A inflação, se lembra? Que é aquela desculpa, aquela variável que os monetaristas liberais usam para garantir que vão utilizar o Estado, né, como instrumento dos seus interesses. Vamos combater a inflação. O Banco Central é independente, taxa de juros. Mas ele também disse que irá levar a caos climáticos. Opa! Precisamos atender à pauta ambientalista e a conflitos militares, que é a pauta da OTAN. Guterres, com essa declaração, fez 3 sinalizações: aos ambientalistas neomatusianos, aos liberais e à OTAN, que representa hoje os grandes interesses da política chinesa. Isso reflete realmente quem Guterres representa, que é a grande pauta oligopolista, rentista, ambientalista e autocrática, tecnocrática chinesa. Para ele, a Europa deveria buscar a ideologia do pós-crescimento, que é uma economia estacionária, em harmonia com a natureza, em que as decisões são tomadas em conjunto pelo grande politburro, em que as riquezas são partilhadas de modo a poder prosperar sem crescimento. Meu amigo, isso tudo significa mudar valores estabelecidos, infraestrutura de pensamento, conceitos para interpretar a realidade, como riqueza, sobriedade, abundância e até mesmo a raridade econômica. Eles estão querendo realocar conceitos, fazer uma transformação de 3 modos, de modos de produção de consumo, que são requalificar, ressignificar o que significa a distribuição dos direitos imobiliários. Sabe o que significa? Propriedade privada. Não necessariamente você tem direito mais à sua casa. A sua propriedade privada não é mais sua. Eles querem reestabelecer e rebalancear os recursos naturais. Ou seja, se você é dono da Amazônia, significa que todo recurso natural do mundo não pertence àquele país, mas ele tem que ser administrado pelo mundo. É a tal administração internacional dos recursos, que veio junto, como derivada da administração internacional do trabalho, não é mesmo? Mas eles também querem rebalancear a ideia de emprego e riqueza. Isso aí, meu caro, torna-se uma relocalização de toda a cadeia, de toda a forma ideológica, econômica, cultural e política. E o fato é que isso vai reduzir, meu caro, o consumo. Isso vai reduzir todo o consumo e as suas escolhas através da ideia da pegada ecológica. Isso é que estava sendo implantado no mundo com aplausos da China, que é líder nessas questões da temática. O problema é que a Europa, que estava tentando implantar isso há muito tempo, sofreu com as suas próprias decisões. E é isso que Trump está salvando. Trump está nos salvando, meu caro, está salvando a humanidade dessa maluquice que estava sendo implementada. Veja, a ONU queria seguir o modelo de governança econômica chinesa. E a realidade é que o Trump, com as suas políticas econômicas e com o crescimento da direita europeia, podem apontar sim para uma reestruturação completa do Ocidente e até mesmo da União Europeia. E é por isso que a Europa liberal está desesperada com o avanço do Trump ao Fed, como saiu no Financial Times, com a lei Genius das stablecoins, por acabaria com a influência dos oligopólios financeiros do Império Britânico na economia americana, nos sistemas de pagamento e atacaria o coração financeiro, aumentando e criando novas formas monetárias pelas Big Techs. E embora o governo Trump, meu caro, tenha de fato começado a pensar sobre isso, a Europa ainda está desesperada com esse ponto. Só que existe um problema. A Europa fracassou nas suas políticas neoliberais. As nações europeias já administraram 80% do planeta, meu amigo. Redesenharam o mapa global. A Europa foi o berço do capitalismo moderno. Ela nos deu a revolução industrial, carros, trens, telégrafo, a penicilina. Sua arte e a sua música enchem os museus e as salas de concerto no mundo. Só que a Europa de hoje
A Europa Ocidental, em particular, depois do projeto tecnocrático da União Europeia, dessa ideia de zona de livre comércio interno, como a Constituição Econômica Supranacional e a perda de soberania das nações, ela está à deriva. É um continente envelhecido que perde lentamente influência econômica, militar e diplomática. A Europa já mudou a história, meu caro, só que hoje está sendo claramente colocada como uma mera espectadora dos acontecimentos mundiais. As economias do continente estão em parte estagnadas há mais de 15 anos, meu caro. A Revolução Industrial, que chegou a produzir uma Alemanha potente, hoje acabou, não é significativo. A participação da Europa na produção econômica global, medida em dólares correntes, caiu, meu caro, de 33% em 2005 para 23% em 2024, segundo os dados do próprio Banco Mundial. Grande parte desse declínio se deve à ascensão da China e da Índia, mas também ao crescimento da participação dos Estados Unidos na produção global. A participação da Europa, meu caro, na economia global é a menor desde a Idade Média, de acordo, por exemplo, com um grande think tank europeu, que mostra que, por exemplo, os dados econômicos da história em relação às políticas da União Europeia perderam qualquer tipo de correlação. A própria União Europeia destruiu o crescimento e a importância da Europa. O longo período de fraco crescimento europeu criou uma enorme disparidade dentro da Europa. A riqueza das famílias europeias simplesmente caiu em relação à dos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. O PIB per capita dos Estados Unidos é hoje de 86 mil dólares por ano, contra 56 mil na Alemanha e 53 mil no Reino Unido. Mas, veja só, mais de 4 em cada 5 americanos têm ar-condicionado, secadora de roupa em casa. Aqui na Europa, 1/5 e 1/3 dos europeus têm isso. Hoje, um assistente executivo em Nova York ganha o mesmo que um grande médico especialista em Londres. Na ausência desse crescimento econômico, na ideia de The Growth, de administração dos recursos da natureza, o que acontece é que o estado de bem-estar social da Europa, que responde por metade dos gastos com bem-estar social do planeta, vai sofrer uma pressão crescente enorme e não vai conseguir se manter, principalmente em face do envelhecimento da população. O europeu médio, meu caro, tem quase 45 anos, o americano 39. Hoje, você vai ver que a Europa perderá, até 2050, quase 50 milhões de pessoas. E até agora, a maioria dos governos europeus não tem a menor ideia do que fazer. Nos últimos 15 anos, o motor fundamental do crescimento europeu, que era as exportações de manufaturados, foi prejudicado por inúmeras políticas. A grande maioria vindo da China, mas também com a queda e a não utilização do gás russo, o que levou os preços de energia a níveis exorbitantes. Bom, o que acontece? No passado, os americanos forneciam a segurança, os russos forneciam a energia e os chineses eram o mercado de exportação. Sabe o que aconteceu? Tudo isso acabou. A falta de dinamismo econômico da Europa tem raízes profundas nas políticas de esquerda. As regras tecnocratas, o excesso de regras, simplesmente tornaram as empresas não competitivas, os consumidores envelhecidos e uma nova estrutura industrial de inovação impossível de crescer. Como afirmou a grande primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, os Estados Unidos inovam, a China imita e a Europa regula. A burocracia na Grã-Bretanha, minha amiga, é tão grave que empresas, por exemplo, chegaram a levar 12 anos para obter uma mera licença na transmissão de energia. A burocracia na Grã-Bretanha, meu amigo, destruiu a economia. É uma coisa brutal, entende? Você hoje não consegue inovar sem sofrer com toda a enorme burocracia europeia. O fim desse modelo é clássico. O que está acontecendo hoje aqui é que as pesquisas mostram o crescimento da direita na Europa. Exatamente porque a população não aguenta 15 anos de sofrimento econômico. E à medida que novas formas de sistema monetário estão sendo feitas, principalmente pela inovação de Trump, coloca ainda mais essa burocracia, essa tecnocracia em risco, meu caro. Mas esses caras tinham um plano. Eles tinham um plano, junto com a China, de aumentar e implantar esse The Growth. E nós vamos voltar a isso em algum momento. Mas esses caras queriam gerar exatamente um declínio do poder econômico para começar a controlar e garantir um consumo controlado. Só que, no meio desse modelo, surgiu Donald Trump.
e essa ideia do Genius. A realidade, meu caro, é que nós não temos ainda muita clareza o que a Europa fará. Mas o fato do Antônio Guterres ter ido a Xangai mostrou exatamente qual é a preocupação dele, a quem ele serve. Eles estão numa encruzilhada, não sabem o que fazer e precisam hoje de uma orientação da China. Porque a Europa, a direita, está crescendo em todos os países e hoje a modelo que o Trump criou com a Lei Genius pode simplesmente destruir o sistema monetário de acordo do controle, do sistema liberal e do controle bancário. Foi uma ideia brilhante e por isso é que se a Europa guinar à direita, Trump vai ganhar um enorme aliado na guerra civil contra os bancos. E isso pode gerar uma recuperação inimaginável do Ocidente, que assusta a China e assusta países tecnocráticos, fomentada, liderada pelas Big Techs, que estão solucionando o problema da reciclagem de dólares e da garantia do poder militar americano. Por isso é que a China e a ONU estão tão preocupadas com o ataque do Trump ao Fed, porque a Europa e a direita europeia pode acabar reformulando a própria União Europeia. Bom, a Lei Genius foi uma grande sacada de Trump, sem dúvida nenhuma. Trump ganhou uma enorme força nessa grande guerra civil contra os bancos. Agora, qual será a reação do sistema liberal? Como esses grandes monopólios e oligopólios atuarão no mundo? Bom, meu amigo, você já sabe. Será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos Geoeconomia.